Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com um membro da nossa Defensoria Médica, Dr. Ricardo. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, Dr. Rodrigo. Satisfação estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a mudança no regime previdenciário do Estado de Pernambuco. Não sei se algum de vocês que é médico estatutário do Estado de Pernambuco percebeu no seu contra-cheque a redução no desconto sobre o INSS, sobre o desconto previdenciário, a contribuição previdenciária sobre o salário. Não sei se vocês perceberam, mas nós vamos debater esse assunto aqui com o Dr. Ricardo e vamos trazer para vocês em que vocês devem se atentar em relação a essa nova mudança, né, Dr. Ricardo? Isso, doutor Rodrigo. No primeiro momento, o Estado de Pernambuco ele não promoveu uma reforma previdenciária como nós vimos, por exemplo, em relação ao município do Recife, como nós vimos em relação a outros municípios do Estado de Pernambuco, ou mesmo como ocorreu em relação aos servidores federais. Mas o Estado ele já promoveu, em alguma medida, alguma reforma previdenciária. E aí essa reforma previdenciária que foi promovida perpassa pelo chamado regime complementar de previdência, né? Nós temos, por força da reforma previdenciária, uma modificação que ocorreu de forma considerável, expressiva em 2019, que alcançou todos os servidores federais. A partir dessa reforma de 2019, reformas foram sendo promovidas nos estados do Brasil afora, bem como também dos municípios, como ocorreu, a título de exemplo, no município do Recife, a reforma previdenciária de 2021. Essa reforma previdenciária de 2021, por exemplo, bem como nessa reforma que ocorreu para os servidores federais em 2019, ocorreu uma mudança dos requisitos, uma alteração dos requisitos para a concessão das aposentadorias dos servidores. O Estado de Pernambuco ele não fez isso ainda. Aqui o Estado foi o primeiro que fez, que iniciou, melhor colocando, né, retificando, que iniciou a chamada reforma previdenciária, mas ele não implementou totalmente a reforma previdenciária. Ele ainda precisa promover uma alteração legal para que essa grande reforma previdenciária seja concretizada. Que reforma é essa, Ricardo? Aquela que muda os requisitos, muda o tempo de serviço para poder se aposentar, muda a idade, diminui, Ricardo? Não, majora o tempo de contribuição, majora a idade para poder se aposentar, altera o critério de cálculo da aposentadoria, promovendo uma aposentadoria inferior. Então o Estado não fez isso, como fez, por exemplo, o município do Recife. Mas o Estado, em 2013, ele criou um regime, ao menos ele trouxe uma alteração legislativa, apresentou um projeto de lei, onde permitiu o Estado a criar um regime de previdência complementar, onde os servidores passariam a fazer parte desse regime complementar, mas esse regime não foi implementado ainda. Que regime complementar é esse, Ricardo? O senhor pode me perguntar. Com essa reforma que ocorreu em 2019, ficou fixado em linhas gerais o seguinte: os servidores que passassem a entrar dali em diante teriam a sua aposentadoria limitado ao máximo no equivalente ao teto do INSS. Então, o servidor hoje ganha R$10.000, por exemplo. Se ele se submete a essas regras da reforma de 2019, por exemplo, ele vai se aposentar com os R$10.000? Não, ele não se aposenta com os R$10.000. Ele se aposenta no máximo com o teto do INSS, que gira em torno de R$8.000 e poucos reais. Quero receber com base nos R$10.000, Ricardo. O que é que eu preciso fazer? Precisa fazer parte desse regime complementar de previdência. É um fundo de previdência com a entidade privada. Aqui no estado de Pernambuco, em 2023, foi instituído esse fundo, na verdade, foi implementado esse fundo a partir de um convênio com o Banco do Brasil. Então, lá o Banco do Brasil tem um plano de previdência complementar e os servidores que eventualmente estão enquadrados nessas condições para poder receber essa diferença entre o teto do INSS e o que ele recebe na ativa, ele precisa fazer parte desse fundo complementar de previdência. Tá bom, então vamos colocar um limite temporal. Quem é que faz parte desse novo regime que conta com essa previdência complementar? É o servidor público que entrou a partir de qual data? Pronto, há uma discussão no que diz respeito a quais são os servidores que serão alcançados, né? Ao longo do tempo
se fez uma discussão, não, quem vai ser alcançado por isso? Vai ser alcançado só a partir do momento os servidores que entraram após a reforma previdenciária. Não, serão os servidores que entraram após a reforma previdenciária que efetivou, que iniciou o regime complementar. O que é que prepondera, Ricardo, de acordo com o cenário que você está me apresentando? Aqui no estado de Pernambuco, prepondera, por força de disposição legal, o regramento de que aqueles servidores que entraram após o início de vigência, de funcionamento, vamos colocar assim, do plano complementar de previdência, de regime complementar, esse que foi firmado com o Banco do Brasil, é que passariam a ser alcançados, sim, por esse regramento. Ou seja, se aposentado limitado ao teto do INSS, quero me aposentar no que recebo como servidor, preciso fazer parte desse fundo. E esse fundo foi criado quando, Ricardo? Ele iniciou quando? Ele iniciou em meados de 2023. Em junho de 2023 foi firmado esse convênio, foi aprovado pelo Estado, juntamente com o Banco do Brasil. Então, os servidores que entraram a partir dessa data é que estão vinculados a esse regramento, ou seja, estão submetidos a esse teto do INSS, a partir do dia 23 de junho de 2023. Então, quem entrou, em tese, a partir de 23 de junho de 2023, por força de lei, mesmo que hoje receba, por exemplo, os R$10.000, ao se aposentar, na melhor das hipóteses, ao se aposentar como servidor, vai ter o valor de R$ 8.157,41. Perfeito. E o que vier além disso vai vir através desse fundo de previdência complementar, que foi, do ponto de vista legal, criado pelo Estado, mas até agora o Estado não chamou os servidores para dizer como é que vai ser operacionalizado esse fundo de previdência complementar. Qual será, por exemplo, a paridade entre a contribuição do servidor e a contribuição do Estado, qual é o limite, que tipo de fundo de previdência foi constituído, se é um fundo de previdência em renda fixa, multimercado, enfim, o Estado até agora, né, doutor Ricardo, não chamou os servidores para explicar isso, né? Perfeito, doutor Rodrigo. Pelo contrário, né, simplesmente, veja, o fundo, ele teve início, foi implementado, né, implantado em junho de 23. O Estado não chamou ninguém de lá para cá, mas quando foi no ano passado, ele simplesmente inseriu todos os servidores que estavam nessa condição e outros servidores também. Por exemplo, eu já analisei casos de servidores que entraram no ano 2000 e estão tendo, no ano de 2020, e estão tendo sua contribuição limitada a esse teto do INSS. Em tese estão prejudicados, porque eles não estariam limitados a essa condição. Mas, embora o Estado não tenha chamado os servidores para prestar esse esclarecimento, garantir a publicidade, né, o dever de informar junto aos seus servidores, quando foi em julho do ano passado, em julho de 2024, ele incluiu todos esses servidores nessa limitação, nesse novo regramento. Perfeito. Essa questão, doutor Ricardo, é importante que os colegas que estejam vendo o podcast agora se atentem. É interessante você, servidor, que entrou antes de 23 de junho de 2023, olhar o seu contra-cheque. Se está sendo feito desconto sobre o teto do Regime Geral de Previdência Social, do INSS, ou se está sendo feito sobre todo o salário, como é que deveria ser feito, né? E caso você note, você que entrou antes de 23 de junho de 23, que o desconto está sendo sobre o teto do Regime Geral de Previdência Social, do INSS, procurar o sindicato, que o sindicato vai instrumentalizar você a requerer que o seu direito seja preservado. Qual é o direito? Que seja a contribuição feita sobre todo o salário do servidor e não só sobre o teto. Qual a repercussão disso? Quando você se aposentar, em vez de você só receber 8.157 atualmente e corrigido quando você estiver aposentado, você receber todo o salário que você recebe atualmente, né, doutor Ricardo? Isso, exatamente. Então, para que o servidor possa identificar melhor, de forma mais prática, se ele está ou não limitado a esse teto do INSS, se o Estado está ou não limitando a condição previdenciária dele a esse teto no INSS, no contra-cheque dele,
via de regra, vem lá uma rubrica chamada FUNAPREV, e ao lado vem 14%. Esse é o percentual que está sendo descontado para a Previdência. Aí o que ele precisa pegar é o total do que ele recebe, para facilitar também a análise dele imediata. Ele pode verificar no contra-cheque, lá tem uma base imposto de renda, base IR, que em tese é o total da remuneração que ele recebe, em tese. Tem um ou outro servidor que tem uma parcelazinha ali que não é base de cálculo para o imposto de renda, ou não é base de cálculo para a contribuição previdenciária, então não estaria inserido nesse cálculo que eu vou apresentar agora. Mas de um modo geral, para facilitar, o servidor pega seu contra-cheque, verifica lá, por exemplo, uma rubrica chamada FUNAPREV, ou mesmo FUNAFIM, identificando lá essa rubrica, ele vai ver que ao lado tem 14%, que é o percentual. Ele, olhando o contra-cheque também, analisando o contra-cheque, ele vai ver lá que tem um campo lá que fala sobre o imposto de renda, IR, tem o valor total que ele recebe, ele aplica 14% sobre esse total. Se o resultado que está constando ao lado dos 14% foi inferior a esse cálculo que ele fez, ou seja, essa aplicação dos 14% sobre o total da base do imposto de renda, se for inferior, aí já é possível se subentender que ele está sendo limitado ao teto do INSS. Qual é o grande problema que tem nisso? É que ele, ao se aposentar, vai ficar limitado ao máximo teto do INSS. Recebo 9 mil, Ricardo. O teto do INSS hoje, você diz que é 8.100 e pouco. Se eu quiser receber 9 mil e pouco, eu vou ter que contribuir a mais? Vai precisar contribuir a mais. Vai ter que contribuir, por exemplo, com base nos 9 mil. Então não quero não, eu prefiro ir pegando esse dinheiro e fazendo alguma aplicação. Só que tem um detalhe. Isso não quer dizer que a sua aposentadoria vai ser no equivalente ao INSS. Por quê, Ricardo? Porque tem um outro regramento previdenciário por trás disso, que pode fazer com que a sua aposentadoria caia bastante no futuro, como pode acontecer com os servidores do município do Recife, por exemplo, entendeu, doutor Rodrigo? Tem servidor que está com a perspectiva no município do Recife se aposentar com 70% do que recebe hoje. Veja que... Inclusive, doutor Ricardo, fazendo outro alerta aos colegas, o teto do regime geral de previdência social hoje é 8.157, mas ninguém garante a você que o governo continuará corrigindo esse teto com base na inflação no ganho real. Pode ser que o governo lá na frente corrija esse teto com um índice abaixo do índice inflacionário, IPCA, INPC, enfim, você vai ter um prejuízo imenso. E outra coisa, todos os ganhos que nós temos em acordo coletivo com o Estado, eles sempre são extensivos aos aposentados. Então, por exemplo, se dali a 4 anos o CIMEP conseguir um reajuste de 25%, esse reajuste também é extensivo aos aposentados. Então, você também pode se beneficiar desse reajuste, né, doutor Ricardo? Em alguma medida sim, né? E nós precisamos verificar quem são esses servidores, porque há servidores que se beneficiam na integralidade com esse reajuste, aqueles que se aposentam com paridade, mas aqueles que se aposentam sem paridade, aí já não tem direito à equiparação no que diz respeito a esse reajuste. Mas o fato é, doutor, a melhor recomendação é que todos verifiquem no seu contra-cheque, no primeiro momento, faça essa análise. Que análise, Ricardo? Pegou o contra-cheque, viu lá uma rubrica denominada de FUNAPREV, viu ao lado o percentual de 14%, ao lado desse percentual de 14% tem o valor que corresponde a esses 14%, agora é identificar qual é a base que está sendo utilizada para se calcular esses 14%. A base que está sendo utilizada é o mesmo valor que está lá apontado como base imposto de renda ou é o teto do INSS? Se for base imposto de renda, está ok, mas se for diferente da base do imposto de renda, significa que ele vai provavelmente ter um prejuízo na aposentadoria. Agora tem uma coisa que a gente tem que se atentar, doutor Ricardo, essa formatação nossa, que nós fizemos aqui agora há pouco, é válida para os plantonistas que necessariamente recebem acima do teto do INSS. Agora, para os diaristas que só recebem, por exemplo, o vencimento básico que está abaixo do teto do INSS, como é que ele sabe se ele migrou para o novo regime previdenciário ou continua no antigo? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o salário do diarista está abaixo do teto do INSS. Então, ele estando no novo regime ou no velho, ele vai descontar sobre esse valor que está abaixo do teto do INSS. Então, na prática, matematicamente, não tem como ele saber. É verdade, doutor Rodrigo. Aí, no primeiro momento, nós precisamos chamar a atenção
daqueles servidores que entraram posterior a 2020. Por que posterior a 2020? Porque aqueles que entraram posterior a 2020 necessariamente foram vinculados ao FUNAPREV, e esses é que tendem a ter essa limitação ao teto do INSS. Então, se nós tivermos diarista, por exemplo, que entrou posterior a 2020, eles precisam ter uma atenção diferenciada para fazer essa identificação. É claro que apenas por essa operação matemática que nós fizemos aqui, para simplificar, ele não vai conseguir identificar de pronto, porque, como o senhor bem colocou, né, ele hoje está recebendo provavelmente abaixo do teto do INSS. O diarista, né? O diarista, isso. Então, ele só vai conseguir fazer essa identificação fazendo uma consulta ao Estado. E aí eu deixo como sugestão uma elaboração de um requerimento, uma consulta, nós podemos formatar um documento, né, um requerimento, onde o servidor faz o questionamento. Eu estou enquadrado em tal regime ou em tal regime, com outras palavras, claro, né? E apresenta ao Estado, né? Faz um modelo, disponibiliza, o servidor baixa, preenche com seus dados pessoais e protocola junto ao SEI. E o Estado vai responder. Perfeito. Então, colegas diaristas, se atentem a isso. Geralmente, o salário é inferior, o vencimento base, né? Vocês só recebem o vencimento base, não recebem gratificação do plantão, é inferior ao teto do INSS. E aí vocês vão precisar desse modelo para fazer o questionamento ao Estado, para saber em que regime previdenciário vocês estão. Isso para quem entrou depois de 2020 e antes de 23 de junho de 23, que está nesse intervalo, né? Porque quem entrou depois de junho de 23 está no novo regime previdenciário, né? Perfeito, isso, exatamente. Ok. Se você olhar lá no seu FUNAPREV, os 14% estiverem limitados a 1.142, você está contribuindo sob o teto do INSS. Procure o Sindicato dos Médicos de Pernambuco se você entrou antes de 23 de junho de 23. Perfeito, isso. Considerando esse teto hoje, né? Entendeu? Agora, se você estiver contribuindo com mais de 1.142, provavelmente está contribuindo sobre todo o salário. Aí você pega todo o salário e multiplica por 0,14, que é 14%, e vê se está batendo. Qualquer coisa nos procure no sindicato, né, doutor Ricardo? Isso, estaremos sempre à disposição. Então, colegas, por favor, olhem o seu contra-cheque para evitar um prejuízo futuro na aposentadoria de vocês. Isso, doutor. Quem entrou posterior a essa data, né, 23 de junho de 2023, necessariamente está enquadrado nessa limitação, não há o que ser feito, infelizmente. Perfeito, doutor Ricardo. Eu acho que é isso, né, doutor Ricardo? Isso, em linhas gerais, seriam esses esclarecimentos que nós tínhamos que fazer. Estamos lá na Defensoria Médica à disposição para esclarecer de forma mais pontual. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo, pela presença aqui no nosso podcast. E você que está assistindo esse podcast, seja uma fonte multiplicadora dessa informação. Fale com seus colegas que fazem plantão no Estado, são diaristas, evolucionistas, enfim, trabalham para o Estado de Pernambuco, para olharem um contra-cheque e ver se não estão sofrendo esse desconto indevido no seu benefício previdenciário, que tem que ser mais, né, para você poder se aposentar com o salário do Estado. Obrigado a todos aí, e é isso. Fiquem alertas, nos procurem no sindicato para qualquer dúvida.